Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por um nome a Bezalel, o filho de Uri, ou Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E eu enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de conhecimento, e em todo o lavor. Olha só que interessante, já no começo desse capítulo, né? Existem pessoas que têm habilidades dadas por Deus, e eu percebo isso nitidamente em algumas pessoas, né? Por isso que, por exemplo, vou pegar aqui um cantor, um exímio cantor, um excelente cantor, a gente vê que ele tem um dom, ele vai e se desvia, começa a cantar para o mundo, Satanás convence ele começa a ganhar fama, dinheiro, ganha o mundo todo, mas perde sua alma. Um detalhe importante é que a presença de Deus tira, mas Deus não tira os dons, Deus não tira o talento. É importante entender isso. A pessoa, ela está na presença de Deus, tem lá o Espírito Santo, né? Colaborando com tudo e mantendo tudo. Quando essa pessoa sai da presença de Deus, ela se desvia, sai o Espírito Santo, mas os dons não são retirados. Aí você entende? Michael Jackson, você entende? Whitney Houston, você entende? Elvis Presley. Você tem que ver um vídeo que tem aí, antigo até, Elvis Presley cantando glória, glória, aleluia. Você tem que ver. Se você não sabe, Elvis Presley fazia grandes cruzadas nos desertos, cantando a Jesus Cristo, na época que ele servia a Deus, né? Multidões e multidões e multidões iam lá assistir o seu canto, a unção que Deus tinha dado sobre ele, e muitos eram tocados por Deus através do dom e do talento que Deus tinha dado, mas infelizmente morreu do jeito que morreu, e provavelmente sem Deus, afastado do Espírito Santo, né? Então é necessário tomar cuidado, e principalmente sob o aspecto de que Satanás usa isso para enganar. O que Satanás está fazendo hoje? Ele está usando os dons, usando a própria palavra para enganar, e pessoas com dons dentro das igrejas sendo usadas por Satanás para enganar. Está escrito, né? Introduzirão encobertamente heresias. Eles colocam no meio da música, colocam no meio da palavra, colocam no meio de doutrinas falsas, né? Doutrina de demônio. Então é necessário ter discernimento, ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Então, que interessante, né? Deus chamou esse cara aqui e ele encheu, ele mesmo encheu, olha só. Então tem pessoas que Deus chama e coloca dentro dessa pessoa essas habilidades, esses dons. Olha que interessante. Ele, enche do Espírito de Deus. Ele encheu do Espírito de Deus. E de sabedoria. Olha só. Quanta coisa esse cara recebeu. E de entendimento. E de conhecimento. Você vê que são coisas distintas? Sabedoria, entendimento e conhecimento. São coisas distintas. Parece a mesma coisa, mas não é. Você precisa entender isso. Em todo o lavor, para elaborar projetos, olha só que interessante, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Olha só, Deus encheu ele dessas habilidades todinha. É como se pegasse um cara aqui e falasse assim, constrói para mim aqui. Bom, vamos pegar um exemplo na parte ruim, que é construir um bezerro de ouro. O cara pegou um monte de joia, derreteu e construiu lá um bezerro perfeito de ouro. E adoraram aquilo. E aí?
habilidades dadas por Deus, usadas para Satanás. Conclusão, morreu todo mundo. Simples assim. E em lapidar pedras para engastar, e em talhas de madeira para trabalhar, em todo o lavor. E eu tenho posto com ele a Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que tenho ordenado. Então, entendeu que existe um propósito? Deus não faz nada à toa. Ele dá sabedoria para quê? Para que façam tudo o que tenho ordenado, entendeu? Então, às vezes a pessoa se ilude, né? Satanás, ele engana a pessoa e põe na cabeça: nossa, você canta pra caramba, pô, você toca demais, aí, você prega bem pra caramba, hein? Que isso, cara, você tá arrebentando, hein? Satanás, isso é Satanás, cuidado. Aí é para quê? É para que façam tudo o que tenho ordenado, que ele ordenou, Deus ordenou. Existe um propósito, não é para qualquer coisa, e nem é para você viver de qualquer jeito, tá? Você viver de qualquer jeito, vamos pegar lá o exemplo de Sansão, todo aquele poder, o Espírito Santo, né? Usava ele, todo aquele poder, toda aquela força, a ponto de jogar um portão de tonelada longe, matava o exército inteiro com as mãos limpas, puras, sem nada, só com o poder de Deus e habilidades que Deus dava. Começou a brincar com o mal, deu no que deu, né? Teve até os olhos furados. Então, o que Deus dá é para que faça aquilo que ele mandou fazer, entendeu? Começar a fazer coisa diferente, começar a procurar cabelo em ovo, chifre de cavalo, vai dar ruim. A saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus pertences, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio. Olha que interessante, tinha que ter vestes sagradas, construídas, confeccionadas por pessoas separadas por Deus, com aquelas habilidades dadas por Deus para fazer a obra de Deus. Então, é um desperdício muito grande ver gente hoje na obra de Deus que não tem vestes consagradas, não tem as habilidades, às vezes porque tem o conhecimento de alguém ou de outro, né? Conhece o pastor, conhece a família do pastor ou do líder, aí consegue um conchavozinho e tá num cargo de liderança. Isso não tem nada a ver com vestes sacerdotais. Você está vendo aqui que é necessário ter um tipo de veste diferente, sabe, crente? É necessário ter um tipo de veste diferente para fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus. Não é de qualquer maneira. E as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio. E o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário farão, conforme a tudo que tenho mandado. Conforme tudo que tenho mandado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é um sinal
entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica, porquanto guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. Olha só que sério que era isso aí. E ainda é, só que eu vou te explicar o que era e ainda é. Não quer dizer que você tenha que guardar o sábado, tá? Isso aí passou. Você vai lá e vê que no Novo Testamento, que Jesus ele é o Senhor do sábado. Até do sábado ele é Senhor. Até sobre o sábado ele é quem manda, né? Então, por exemplo, se você tiver que salvar alguém, se você tiver que tirar alguém do perigo, você não vai tirar porque é sábado. Não. Esse tipo de exemplo que Jesus deu lá no Novo Testamento. Então, na época da graça, é assim que funciona. E aqui fala sobre separação, né? Guardar o sábado, mas também, olha só, era tão séria a questão da lei, Cristo veio e cumpriu toda a lei, né? Que aquele que o profanar certamente morrerá. Ou seja, aquele que profanasse o sábado era digno de morte. Entendeu por que Jesus veio? Jesus veio exatamente por causa desse tipo de coisa. Porque a um homem comum não é possível viver a lei. E aí que interessante, né? Eu vou pegar logo um gancho agora de direita, que é, né? O pessoal diz que o dízimo é lei, né? Aí querem praticar o dízimo, que é uma ordenança do Senhor, né? Eu já expliquei isso aqui em outros vídeos. Tem até um vídeo meu aí, né? Que é dízimo de uma vez por todas. Se te interessar, você dá uma olhadinha. Mas hoje pegam uma parte da lei que lhes convém e colocam esse fardo sobre o povo, sendo que Cristo morreu e instituiu a partir de então a era da graça. Só que quem quiser viver pela lei também vai morrer pela lei. E pela lei, morrendo pela lei, você não é salvo. Sabe por quê? Que nenhum homem consegue cumprir toda a lei. Jesus fez isso. Entendeu? A lei existe para transgressores. Um sinal de trânsito, ele existe para parar, para botar ordem. Quem costuma passar, voado, correndo, igual um louco, não só para se matar, mas também para matar os outros, com imprudência. Então existe sinal de trânsito, para botar ordem. Aí se o cara infringe a lei, o radar pega, recebe a multinha que vem no seu endereço. Olha que interessante. O radar vai lá e vem no seu endereço. Então a lei serve para isso, para condenar aquele que peca, vive no pecado, e não é possível viver debaixo da lei. Só pegando um parênteses aqui, eu vou ter que fazer isso, não vou ter jeito, falando sobre a lei, né? Porque eu usei Desculpa. Usei esse ganchozinho aí do dízimo. Eu vou ter que ler lá rapidinho, só para deixar bem claro para quem que é o dízimo. Dízimo é uma ordenança do Senhor. Com certeza, concordo plenamente que o dízimo é uma ordenança do Senhor. Concordo plenamente. Você que não sabia que o dízimo é uma ordenança do Senhor, você está errado. Você tem que entender que o dízimo é sim uma ordenança do Senhor. E você que não conhece a história, você que não estuda a Bíblia, comece a estudar, porque você está sendo enrolado por quem conhece. Agora eu vou te mostrar a palavra de Deus. Eu sou comedor de arroz e feijão, pior que você. Mas eu vou te mostrar na palavra de Deus para quem é
essa ordenança do Senhor, tá bom? E aí você, se você tiver coragem também, se você honrar as calças que você veste, aí você questiona lá na sua igreja, por que não ensinam dessa forma? E aí quem aí vê esse vídeo e quiser me contestar, fica à vontade para entrar nos comentários, fazer o que você quiser. E tenta mudar também o que está escrito. Vai lá, reescreve a Bíblia e reescreve o que está escrito aqui, porque não foi eu que escrevi, tá bom? Eu vou ler agora, vou deixar bem claro isso. Você vai saber para quem que é essa ordem do Senhor. Dízimo é uma ordenança do Senhor. Isso, com certeza. Dízimo é uma obediência ao Senhor. Com certeza. Eu concordo plenamente. Então vamos dar uma olhadinha. Não esquece, tá? Anota aí e confere. Não acredita em mim, não. Eu às vezes posso estar mentindo, entendeu? Né? Dá uma olhadinha aí. Malaquias capítulo 2, versículo 1. Para quem que é essa ordem, essa lei do Senhor? É uma ordenança do Senhor, com certeza. Beleza. Deixa eu dar uma lida aqui rapidinho, só para esclarecer algum mal entendido que você tenha, como eu, durante a vida inteira acreditado de uma forma diferente, pois te enganaram também, assim como a mim, e graças a Deus o Senhor Jesus me abriu os olhos. Agora, ó sacerdotes, muda o que está escrito aqui, reescreve isso aqui, reescreve isso. Por favor, se você tiver coragem de honrar suas calças, que você anda pregando, arrotando o seu pseudo conhecimento aí, porque é uma ordenança do Senhor, e que está roubando a Deus, está roubando ao Senhor, quem não dá o seu dízimo, quem não entrega no altar do Senhor. Show. Agora, ó sacerdotes, para quem que é esse mandamento? Eu que estou inventando isso aqui, né? Este mandamento é para vós. E acabou. Deus dizendo isso aos vagabundos dos sacerdotes que estavam roubando a Deus através do roubo que eles faziam, pedindo dízimos e ofertas do povo. Entendeu agora que ela começa? Roubará o homem a Deus? Aí eles falam, sim, todavia no que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Você entendeu agora para quem que é essa ordenança? Para quem que é que Deus mandou isso aí? Sacerdotes, e eles enganaram a você e a minha vida inteira, porque eu também fui enganado dessa forma, tá? Não sou melhor que você não, só que o Senhor me abriu os olhos e agora eu faço questão de mostrar todas as vezes que qualquer cueca furada desse aí quiser contestar isso, reescreve, aqui ó, escreve de novo essa parte aqui, tá? Escreve outra Bíblia, inventa uma Bíblia para você, porque a que você está usando você não conhece, tá? Aqui ó, agora ó, sacerdote, é o mandamento do Senhor? Com certeza é o mandamento do Senhor. É para obedecer? Com certeza. Aqui ó, quem tem que obedecer esse mandamento? Quem? Aqui ó, sacerdotes. Este mandamento é para vós. Esse mandamento é para vós. Acabou. Ainda diz, ó, que se não ouvires e se não propuseres no vosso coração dar honra ao meu nome, entendeu? Aqui ó, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição. Você entendeu agora? Mas a minha mãe, ela sempre foi fiel nos dízimos e Deus sempre abençoou. Nós sempre recebemos, né, a provisão do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. O tempo da ignorância, Deus teve misericórdia da sua mãe, assim como teve da minha também.
Deus teve misericórdia, tá? Deus teve misericórdia. Então, quando você lê a palavra de Deus entendendo, você vê a verdade. Conhecereis o quê? A verdade. E ela vai fazer o quê? Te libertará. Te libertará. A verdade te liberta. Então, se você quiser continuar preso no seu dízimo, fica à vontade. Tu viu, eu estava lá em Êxodo, né? Tive que vir aqui para explicar isso. E eu faço questão de fazer isso, porque eu, Luiz Henrique, já perdi muito dinheiro durante a minha vida inteira. E houve tempo, eu vou dizer uma coisa assim, que a minha ignorância e cegueira era tanta que eu fazia o quê? Eu deixava um copinho, olha só, um copinho, um copo, né? Um copo com dinheiro em cima da geladeira. E um outro que era o nosso, né? Vamos dizer, o da casa. Aí tinha muitas vezes eu ficava meio que invejando ali o copo de Deus, porque o copo de Deus estava cheio de dinheiro. Fazer igual o Chaves, ai que burro, dá 0 para ele. Tava invejando o copo de Deus, porque o meu estava vazio e o de Deus estava cheio. Que inocente, né? Entenda, meu irmão, minha irmã, com todo amor, eu estou ensinando isso, tá? Para você não ser enganado, não ser enganada, pare com isso. Deus não precisa do seu dinheiro, use o seu dinheiro do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser, tá? Deus não precisa do seu dinheiro, ele é dono do ouro e da prata, entenda? Ele é dono do ouro e da prata. Eu só te dou um conselho, abençoe alguém, faça como eu faço, procure abençoar alguém, ajude alguém, use o seu dinheiro de uma forma para abençoar alguém também, que Deus, com certeza, a palavra de Deus diz que ele dá semente ao que semeia. Eu tenho vivido isso, Deus tem me abençoado, Deus tem visto as coisas que eu faço e que eu não preciso mostrar para ninguém. Outra coisa, sai dessa igreja falsa que fica mostrando toda a benfeitoria que faz a alguém. Deu uma quentinha para o mendigo, aí tira foto. Foi lá e pagou um lanche para falar, nossa, né? Ai, que bênção, a igreja da... Isso é igreja falsa. Isso é farisaísmo, isso é tudo de ismo, é tudo de ruim. Jesus não mandou fazer isso não. Jesus não mandou ficar tocando alarme, tocando trombeta quando você estiver fazendo bem para alguém, não. É para você fazer sem ficar mostrando. Aí você vai entender o que é o sentido daquela palavra que diz que as bênçãos do Senhor vão correr atrás de você. Você acha que as bênçãos do Senhor correm atrás dessas pessoas que ficam mostrando que estão fazendo bem para alguém? Porcaria nenhuma. É falsidade, é engano de Satanás. É para querer mostrar uma bondade, uma vida reta e consagrada, que na verdade eles não são lixo, sepulcro caiado, é mentira, é falsidade. Satanás está nisso aí, não Deus, não Jesus. Jesus por acaso chegava, olha aqui, vejam, olha como eu faço o morto levantar. Levante esse morto, vejam, olha só, atenção, vai levantar. É no 1, no 2, no 3, e calacazão, pá, o morto levanta. Jesus não fazia isso, Jesus jamais fez isso, jamais faria isso. Olha só, o cego. Olha aqui, o que você tá vendo? Não tá vendo nada, olha só, hein, agora, hein? É no 1, é no 2, é no 3. Olha como eu sou maravilhoso, eu faço o cego enxergar, mas você que veio com a caravana da Judéia, você também vai ser curado, hein? Vem pra cá, deposita o seu dízimo aqui no meu altar, que eu vou te curar, minha ovelhinha. Jesus fazia isso? Entendeu? Doutrina de demônios, entendeu? Engano de Satanás. É isso. E tá todo mundo nesse engano, nessa cegueira. E eu tenho ensinado faz tempo, faz anos que eu ensino isso. São pessoas sinceras? Com certeza, como eu também fui muitos anos. Mas são sinceramente enganadas. São pessoas sinceramente enganadas. Vou falar a última vez, são sinceramente enganadas por Satanás, por ensinos de demônios,
que manipulam o sentido da palavra de Deus para enganar o incauto, para enganar aquele que não lê, para enganar aquele que não busca, aquele que não ora. Por isso tem um monte de pastor aí esbravejando, tem até um cara que diz na internet, bostejando, tem um cara que diz isso na internet, bostejando, ou seja, colocando, o termo é chulo mesmo, tá? Colocando fezes pela boca, né? E as pessoas valorizam isso, achando que é a palavra de Deus. É um lixo, é um engano, é alimento de demônios. É alimento de demônios. Então toma cuidado com o tipo de engano que Satanás tem propagado por essa terra aí, para você não participar disso. Entendeu? E lá em Apocalipse ele está dizendo assim, ó, sai dela, povo meu, para que não incorrais nas suas pragas. Deus ainda alerta, olha, não participa desse tipo de igreja, porque tem um castigo grande vindo sobre ela. E eu não quero que você, meu povo verdadeiro, você sincero, participe e sofra tudo que eu tenho para derramar sobre essa igreja falsa. Cuidado com o tipo de igreja que você frequenta, ou o tipo de pastor que você segue. Analise todo mundo que está dizendo que é líder, que é liderança, à luz do que eu falo. Não, aqui ó, da palavra de Deus. Isso aqui é o prumo. Entendeu? Vamos contar lá. Eu fiz esse parênteses aí muito bom da parte do budismo, para ficar bem claro isso, que eu não gosto de deixar as pessoas enganadas, né? Assim como eu fui muitos anos e perdi muito dinheiro com isso, tá? Hoje eu entendo o sentido do que é abençoar e de ser abençoado. E é literal, gente, faz isso, para com esse engano, ora, leia a Bíblia, vai lá, Malaquias capítulo 2, versículo 1, e nunca mais seja enganado em nome de Jesus. Aí, desculpa, vou ter que falar. Aí tem uns idiotas, vou falar esse termo, idiota. Tem os idiotas que você, não, mas isso é a forma que ele acredita, né? Porque, meu Deus, eu acabei de ler, está escrito. Você ainda vai dizer que é a forma que eu acredito? Não, pelo contrário, eu fui enganado igual você durante a minha vida inteira. Graças a Deus, o Senhor teve misericórdia de mim, através de muita busca. Não foi assim, não. Noites orando, buscando a orientação de Deus, chorando sozinho para entender isso aqui. Aí isso é a forma que ele entende, né? Cada um na sua fé. Outro dia eu até ouvi, né? Eu estava evangelizando um grupo de jovens de madrugada essa semana. Foi ontem. Não, ontem não. Ontem foi domingo, né? Foi sexta-feira. E aí eu comecei a falar, né? Sobre Deus e tal. E aí um deles, eram dois e depois vieram mais uns 3, 4, né? E aí até um que eu já tinha evangelizado uma vez, ele falou assim, não esqueci. Eu falei, esse aqui eu conheço, que estava chegando. Ele falou assim, e aí, tudo bem, cara, beleza? Era o quê? Era as 3 horas da manhã, quase. 3 e pouco. Era antes das 4 da manhã. Aí, na saída de uma boate, tá? Pra vocês entenderem. É por isso que eu falo que a igreja que fala que a igreja e não faz isso, você tem que rever direitinho que tipo de igreja você está seguindo. Não é nem para seguir igreja, é para seguir Jesus. Jesus não mandou ficar enfurnado dentro de templo não, gente. Acorda, hein? O evangelho que vocês estão seguindo não é isso aqui não. É evangelho de homem, toma cuidado. E aí, voltando ao assunto dos rapazes lá, ele falou assim, aí, beleza? Eu falei, cara, como é que tá tudo? Eu falei, esse aí eu conheço, né? Esse aí eu conheço, já falei com ele, cara, não esqueci daquilo que você me falou não, eu não esqueci daquilo que você falou, no que eu falei pra ele, que ele era o escolhido de Deus, Deus tinha um projeto na vida dele, né, Deus ia usar ele pra salvar a gente, igualzinho a ele, porque ele tava saindo, quando eu tinha falado com ele tava saindo de uma boate com um copo, sem exagero, acho que o copo era desse tamanho de bebida, eu não sei nem o que tinha lá dentro lá, e aí mesmo assim eu falei Jesus pra ele, então ele se emocionou, né, ouviu a palavra ali, e ficou no coração dele.
E é um testemunho para mim rever novamente esse jovem e ele dizer isso para mim, né? Olha, aquilo que você falou comigo não saiu da minha cabeça. Eu não esqueci aquilo que você falou. Então, a igreja que ela não faz esse trabalho, ela é mentirosa. Ah, mas o irmão, é porque o irmão trabalha à noite. Não, se eu não trabalhar essa noite, eu faço o evangelismo que tem que ser feito. Eu não fico esperando, um pastor. Ai, meu Deus do céu, complicado. Ficar esperando o pastor mandar você evangelizar, toma vergonha na sua cara. Ficar esperando o pastor mandar você se consagrar. Não, irmãos, vamos aqui fazer uma reunião para nos consagrar. Caramba, você não tem Bíblia em casa, não? Seu analfabeto espiritual. Você não tem Bíblia em casa, não? A palavra de Deus diz, entra no teu quarto, dobra os seus joelhos, secreto. Qual é a parte disso que você não entendeu? Está escrito. Aí eu tenho que esperar um pastor fazer uma reunião solene. Nossa, vem cá, não vamos fazer aqui uma reunião de líderes, né? Vamos lá. Aí depois temos aquele café abençoado, temos aquele almoço. Sério? É sério mesmo? Cuidado, irmãos. Cuidado. Mas aí terminando a história dos jovens ali, aí depois eram só dois, né? Aí um tava meio retio, assim, que ele viu que que eu comecei a falar de Deus, a entrar num assunto de Jesus, assim, e algumas pessoas o mal ele já logo se contrapõe, né? Aí ele já começou a falar um pouco de longe, assim, né? Mas isso aí cada um tem a sua ideologia. Falei, não, eu não tô falando de ideologia. Não, mas cada um tem sua religião. Eu falei, não, eu não tô falando de religião. Deus não é religião. Então, e se você não está preparado, uma outra coisa que eu queria dizer assim, o cristão sem conhecimento passa vergonha, tá? O cristão sem conhecimento, Satanás ri, samba na cara dele. Tem que ter conhecimento, tem que estudar, tem que ler a palavra, tem que orar, tem que buscar a sabedoria de Deus. Eu estou lendo lá no Êxodo, você viu que Deus colocava a sabedoria, né? Colocava a sabedoria dentro de algumas pessoas, para elas desempenharem algumas funções. Então, não tem sabedoria, não tem conhecimento, busque e peça a Deus, que Deus dá. Agora, não tem desculpa para um crente que já está há anos numa igreja. Eu não sabia que o dízimo era sacerdote que tinha que dar uma ordenança de Deus para o sacerdote. Meu Deus, você nunca leu a Bíblia então, porque isso está escrito na Bíblia. Como é que você não sabe? Mas você deixou os pastores te enganarem a vida toda, assim como me enganaram também. Então, a vida toda, né? Pois é. Mas eu acordei, conhecereis a verdade. Beleza, você conhece a verdade, ela te liberta, né? Aconteceu comigo. Também pode acontecer com você, se você quiser. Se você quiser, se não, continua dando o seu dinheiro da igreja para fazer o que eles dizem que é a obra de Deus. Você vai ver onde é que você vai parar. Pelado, duro, sem dinheiro para fazer aquilo que você precisa, muito menos para abençoar alguém, tá bom? Esse dinheiro todo mês indo para o bolso de alguém que não é você, não é a sua casa, não é a manutenção do seu carro, não é as compras da despensa da sua casa, não é a alimentação dos seus filhos, não é a mensalidade da escola dos seus filhos, não é às vezes um cabelo que a sua esposa poderia estar fazendo e ela não faz, porque você separa o seu dízimo ao Senhor, né? Irmãos, leiam a Bíblia pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ó. Vai orar, vai ler, para de se enganar, para de ser Maria vai com as outras, que também Maria não foi, nem Maria foi com as outras. Nem Maria foi com as outras. Mas você está indo, você está sendo enganado. Tá? Então, encerrando a questão dos jovens ali, aí eu terminei, né? E aí eu terminei de conversar com eles. Aí eu falei que não era uma ideologia, né? Que Deus também não é religião. Depois eu fiz questão no término da conversa de apertar a mão daquele jovem. Eu falei, deixa eu apertar a mão desse cara aqui, que ele é o mais sério e tal. Apertei a mão dele, estava me despedindo ali. E eu falei para um deles, olha só que interessante, eu falei para um deles, eu falei assim, qual é o seu nome? O nome é Antônio. Aí eu falei assim, Antônio, não esquece o que eu tô te falando agora, porque eles estavam saindo de uma boate, entendeu? Eu falei, há caminhos que para os olhos do homem
são bons, mas no seu final são caminhos de morte. Não se esquece o que eu estou te falando agora. Aí ele, não, mas aí por isso que o outro tinha falado, né? Cada um tem sua ideologia, né? Eu falei, não, isso não é ideologia, não. Aí o que ouviu isso aí, ele falou assim pra mim, não, mas eu não gosto de pensar nisso agora, eu não quero pensar nisso agora, pô, eu tenho 20 e poucos anos, eu trabalho, faço tal coisa, não sei o que, só quero me divertir, que não sei o que, eu falei, beleza, mas não esquece de que eu te falei isso. Há caminhos que aos olhos do homem são bons, no seu final é o seu caminho de morte. Eu não mudei aquilo que eu tinha que falar, porque ele disse que era jovem, que queria curtir um pouco e que naquele momento ele não queria pensar nisso. Entendeu? Que você, como cristão, também não pode ser um alienado, que no momento você não quer pensar nisso, como por exemplo o dízimo. Você vai ficar mais quanto tempo sendo enganado? Quantos anos ainda você vai perder dinheiro para a instituição, que você poderia estar até ajudando a verdadeira obra de Deus de uma maneira mais sábia, do jeito que Jesus ensinou, ajudando o órfão, a viúva, pessoas que precisam. Certamente, às vezes até na sua família tem alguém dependendo de alguma ajuda e você, cego, dá para a igreja? A falsa igreja. Jesus não mandou pedir dinheiro de ninguém. Jesus não mandou fazer. Eu não gosto muito de citar Paulo, né? Não gosto, porque tem muitos aí que citam o evangelho de Paulo, o tempo todo Paulo. Parece que Paulo foi mais importante que Jesus, e isso está longe de acontecer, nem sonhando. Porque Paulo foi assim, porque Paulo foi assado, porque Paulo foi frito, Paulo foi cozido, Paulo foi flambado, porque tinha o temperinho de Paulo, porque o que Paulo falou era importante. Então eu vejo nisso claramente a astúcia de Satanás. A astúcia de Satanás. Mudando, sabe? Deixando Jesus um pouquinho de lado, só um pouquinho de lado. Vamos falar desse cara aqui. Vamos falar de Constantino. Vamos falar de Armínio. Aí, vamos falar aqui agora num debate um calvinista e como é que é? Calvinista, de Calvino, e um arminianista, de Armínio, né? O calvinista e o arminianista. Vamos ver qual é a versão dos dois, qual é a versão dos dois a respeito de tal tema. Vamos ver o que esse aqui que defende Lutero, ele pensa sobre esse texto, o que esse aqui que defende Calvino pensa. Aí eu fico pensando, né? E o que pensava Jesus? Tinha importância, né? Importância. Mais importante foi Lutero, né? Solamente a graça, solamente a escritura. Você não sabia disso não, né? Tem que ter Lutero para dizer isso. Ele tem que ter cravado as 95 teses lá. Aí as 95 teses são mais importantes que isso aqui. As 95 teses são mais importantes do que uma vida com Deus, é isso? Que fracos os crentes estão hoje, hein? Que fraco de mente os cristãos estão hoje. Que fraco. Desculpa, que porcaria de evangelho eles têm seguido. Que lixo, infelizmente. Que lixo. Eu falo sem medo algum. Que lixo de evangelho os cristãos de hoje estão seguindo, enganados, cegos, sendo guiados por guias cegos, rumo ao matadouro, ovelhas mudas levadas ao matadouro. Mas isso já aconteceu uma vez e foi com Jesus. Você não precisa ser mais uma ovelha dessa, até porque você não é filho de Deus eterno para salvar a humanidade inteira, e a palavra de Deus diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por isso que ele morreu como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Você não precisa ser essa ovelha também, até porque se você morrer para isso não vai ter valor algum. Você não consegue salvar a humanidade igual ele fez. Você entendeu? A palavra de Deus, pelo amor de Deus, assim, é irritante um negócio desse, que você vê as pessoas cegas, e assim, é impressionante como
a gente parece ser intransigente, ignorante, soberbo, arrogante, e a gente se torna esses nomes da boca dos outros, simplesmente porque a gente não aceita mais o engano. A gente não aceita mais essa balela que anda sendo ensinada aí. Entendeu? A gente não aceita mais. Existe um povo que Deus está despertando, e eu, glória a Deus, eu faço parte desses 5%, desses 2% que estão acordando aí. Eu faço parte em nome de Jesus. E estou fazendo a minha parte também, procurando acordar os outros percentuaizinhos aí que estão por aí ainda. Porque ele disse em João 10, né? Eu tenho outras ovelhas ainda que não são desse aprisco aqui. E ele estava falando de dentro do templo. Atenção, analise a palavra de Deus como ela tem que ser analisada. Essa orientação do Espírito Santo de Deus, se você não tem conhecimento e entendimento para isso. Não seja guiado por pastor. Não seja guiado por pseudo-profetas. Profeta de internet, coach, é tudo lixo, é tudo... Deixa para lá. Cuidado com esse tipo de coisa. Cuidado com esse tipo de coisa. Cuidado. Tem um povo cego sendo guiado direto, não só para o abismo, não só para o buraco, como diz a palavra, um cego guiando outro cego, vai cair no abismo, no buraco, mas estão sendo guiados ao matadouro. Ao matadouro. Vou contar uma experiência rápida aqui. Uma vez eu vi uma manifestação de um demônio, e era um demônio mesmo. E aí, e o demônio botava medo, ele botava medo na congregação toda, e era tipo uma reunião de líderes assim, e aí todo mundo ficava assim olhando, mas tinha bastante gente também que não era líder lá, e aí o demônio falou assim, quem não participar, né, aí o irmão, né, o irmão que estava lá na frente falou assim, o que você vai fazer, demônio, na vida de quem não participar dessa obra? Não, porque eu vou fazer isso, porque eu vou jogar desgraça, porque eu não sei o que, não sei o que. E jogando um monte de praga na vida de todo mundo que estava ali e falando abertamente no microfone. E o pseudo-líder que estava ali, deixando o pastor, né, deixando o demônio falar. Aí eu vendo aquilo, o Espírito Santo, você vê que eu ainda não era tão desperto ainda, né, naquela época, mas o Espírito Santo já começava a me dar um discernimento assim. Eu fiquei pensando, falei assim, meu Deus do céu, se aquilo ali é um demônio de verdade, tipo assim, eu tô vendo que é, por que o Senhor não faz alguma coisa? Por que o Senhor não tira aquele teatro ali, aquela coisa que está acontecendo ali? O demônio está jogando medo na congregação, e por outro lado também a congregação está aceitando, está ficando com medo do demônio que está ameaçando, que vai matar, que não sei o que, e era um demônio mesmo. Aí Deus falou comigo assim, bem na minha mente, bem no meu coração, falou assim, tem um contrato ali. Contrato? Como assim? O demônio fica com as almas que vêm, e os pastores, os líderes, ficam com o dinheiro que as almas trarão. Naquela época, faz anos aí, meu Deus do céu, a vontade que você tem quando você, né, vê Deus falando de uma maneira tão clara assim com você, é sair correndo, invadir as igrejas, arrancar o microfone da mão dos outros. Peraí, deixa eu ver aqui. Por isso que eu falo que eu não sou mais fã de microfone de igreja, porque eu tenho até os meus, entendeu? Preciso. É meio chubreguinha, mas eu não preciso de microfone bonito, não. Dá vontade de entrar dentro das igrejas e falar assim, é mentira, eles estão enganando vocês, é mentira, tem um teatro diabólico sendo feito aí, é um contrato entre os demônios e os homens, os falsos líderes. Eles estão enganando vocês, saiam daí. É um ambiente controlado por demônios. É um ambiente controlado por Satanás. Deus não está aí dentro. Deus não está aí. Saiam daí agora. Saiam daí. Eu estou vendo claramente, são demônios. São demônios. Até esse que está com o microfone na mão, tem demônio guiando ele. É um teatro. É um teatro.
Saiam daí. É um contrato de demônios, um contrato infernal. E almas estão sendo negociadas. Almas estão sendo negociadas. Quando você desperta e vê Deus falando com você claramente isso, dá vontade de você sair correndo, invadir as igrejas, arrancar o microfone da Altíssimo Zerófilo da mão de quem estiver lá na frente e falar essas verdades. Mas sabe o que vai acontecer? Eles já estão acostumados com isso. Vão te chamar de louco. Não vão querer te ouvir. Vão dizer que você que está com demônio. Vão dizer que você que está sendo usado por Satanás para desviar o povo de Deus. Satanás é inteligente. Ele é inteligente. Quando tem um ali no meio que está desperto, que despertou, que não está mais disperso, não está mais enganado, não participa do teatro. Por que você acha que tem tantos vídeos aí na internet de pastor, ex-pastor da Universal, ex-pastor da... Qual é o nome da outra? Da Mundial, ex-pastor da Batista Revela Tudo, ex-pastor do Ministério da Miranda, como é que é o nome? Esqueci o nome agora. Então, ex-pastor de tal denominação revela tudo. Por quê? Às vezes esses caras exageram, inventam algumas mentiras, mas 90% do que eles falam é revolta, indignação e verdade. Por quê? Bem-vindo ao meu mundo. Foram enganados durante anos. Aí quando o Espírito Santo, ó, ele não acredita, é como se acordasse, é como se fizesse isso aqui, ó. Não, que isso? Nossa, você fica apavorado. A pessoa fica apavorada, fica desesperado para que os outros também conheçam a verdade. E eles não vão querer ouvir a verdade. Eles querem ouvir pregações enfadonhas, pregações que ficam enchendo linguiça, pregações que não têm um pingo de presença de Deus, pregações que só têm conhecimento humano. Eu não gosto de citar Paulo, mas ele disse uma coisa interessante, que é o evangelho que eu prego não consiste em palavras de persuasão humana. Esse é o evangelho que tem sido pregado dentro das igrejas. Persuasão humana. Persuasão humana. E outra coisa, eu passei a mão na minha barba aqui. Ó, tá vendo que ela tá grande? Eu gosto da minha barba, tá? Cuidado, tá, gente? Aparência de profeta. Aparência de homem de Deus. E às vezes é demônio que está falando bem mansamente no microfone da sua igreja. Demônios. Satanás não vai poder tirar a palavra da terra, até porque a palavra precisa se cumprir, inclusive envolvendo ele, punindo ele, sentenciando, já está sentenciado ele. Então o que ele faz? Homens de Deus, com aparência de santidade, falando manso e suave, imitando o mestre, mas são demônios, são as pragas de Satanás, são demônios, enganam o povo. Algumas pessoas costumam me chamar de profeta por causa do estilo da minha barba. É assim, por misericórdia de Deus, por misericórdia de Deus, os que dizem isso, acertam
com relação à minha pessoa, pela misericórdia de Deus, não porque a minha barba é uma barba de profeta, porcaria nenhuma, mas porque eu sou por causa dos dons e talentos e da unção que Deus me deu, não por minha causa. Entenda o que eu estou falando, seja maduro para entender isso. Mas aí as pessoas vão e dizem, o profeta fulano, o profeta. Tem profeta aí usando calça apertadinha, irmãos. Usando calça leg de mulher, falando língua, e vamos que vamos, bola pra frente. Vamos enganar o bando de incauto aí, bando de burro espiritualmente. Só falando assim. Então, vamos acordar, pelo amor de Deus, acorda. Se Jesus está voltando, eu vou dizer o seguinte, eu não, tá? Porque eu tenho procurado viver a vontade de Deus, não estou perfeito ainda, senão eu já estaria no céu. Eu tenho procurado viver a vontade de Deus, mas eu não. Mas se Jesus voltar agora, 98% dos cristãos estão ferrados. Vou repetir de novo, que parece que, peraí, teste, som, teste som. Se Jesus voltar agora, 98% dos cristãos estão ferrados. Sabe por quê? Não buscam, não oram, não andam com Deus. São falsos, são incautos, porque querem, porque não leem, não buscam sabedoria do próprio Deus. Ficam esperando um bichinho desse aqui, ó. Um negocinho desse aqui. Olha que porcaria. Olha só que porcaria. Olha aqui. Um negócio aqui, ó. Um negócio que não tem nem um palmo direito. Controla multidões inteiras. Você já parou para pensar nisso? Um negocinho desse que não tem nem um palmo, não tem vida. Isso aqui não tem vida, ó. Isso aqui é um objeto inanimado. Não tem vida. E controla uma nação inteira. Atenção, gente. Saiam do engano de Satanás. Ainda há tempo. Se você está vendo esse vídeo, saia do engano. Começa a avaliar tudo que você ouve na sua igreja e coloca pelo prumo da palavra de Deus. Pede para o Espírito, se você não tem essa capacidade, pede para o Espírito Santo te mostrar. Leia, busque, ore. Pare de acreditar simplesmente naquilo que está sendo falado. Essa porcaria aqui, ó. Microfone. Assim como eu tenho falado, o microfone deles nunca esteve ligado com os céus. Terminando a leitura aqui. 6 dias você trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do descanso santo do Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Guardarão, pois, os sábados filhos de Israel. Entendeu para quem é? Então tem coisas que são faladas para os filhos de Israel. Tudo bem que às vezes Israel vai significar igreja, tá? Entenda, seja maduro para entender isso, tá? Discernimento, por favor. Mas muitas coisas que são ensinadas maliciosamente dentro das igrejas são para judeus. Para judeus. Aí eles pegam aquilo e impõem um fardo pesado sobre o povo que eles nem... Você entendeu agora o sentido dessa palavra? Que nem com a unha... Deixa eu ver, a minha está até um pouco sujinha. A unha deles está bem mais suja que a minha. A minha está até um pouco sujinha aqui, porque eu estava fazendo umas coisas ali. E eles nem com a unha querem mover. Você entendeu agora? Eles impõem fardos sobre o povo que eles nem com a unha querem mover. Eles jogam um fardo pesado sobre o povo e diz que é a ordenança do Senhor. Olha que porcaria. Às vezes você está lendo aqui, ó. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel. Judeu. Você é judeu? Eu não sou.
Não sou. Sou brasileiro. Brasileiro não judeu. Tá bom? Então tem coisas que ensinam dentro das igrejas de uma forma geral, como se fosse para a igreja de uma forma geral, Deus falando para o povo dele inteiro. E eram coisas específicas para judeus que estavam debaixo da lei. Então você não vive pela graça, você é judeu? Então você não vive pela graça. Vai ficar com os judeus então esperando o Messias voltar. Porque o Messias que vai vir antes lá, vai enganar eles, não é o Messias verdadeiro. Você entendeu? Não é. Celebrando o sábado nas suas gerações por aliança perpétua. Judeu. Entre mim e os filhos de Israel. É entre mim e os filhos da minha igreja? É entre mim e os filhos das nações. Então cuidado com também simbolismos judaicos dentro das igrejas. Cuidado. Você não sabe nem o significado dessas coisas, está colocando simbolismos diferentes. Palavras. Né? Igreja Shekinah. Igreja... Nossa. Colocam palavras que eles não sabem nem o significado e o peso espiritual que isso tem sobre eles. Eles não têm nem noção do que estão falando. Às vezes estou colocando ali unção de demônios sobre a congregação e o povo glorificando, cego. Os filhos de Israel, será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. É o 7º. Descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábua de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Escrita pelo dedo de Deus. Jesus pode fazer a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. A sua história pode ser escrita pelo dedo de Deus. As tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Fica essa palavra. Se achar interessante, achou que tem alguma relevância para você, achou que pode ajudar a abrir os olhos de alguém, compartilhe essa palavra que você vai estar ajudando a espalhar o evangelho do reino. Tá bom? Deus abençoe.